Fala galera, graça e paz a todos, eu sou o Victor Mendes. E eu sou o Joe Leal. E você está no Dois na Fé. Galera, nós estamos hoje começando um novo trabalho. E Deus tem colocado algo no nosso coração e nós queremos invadir a tua casa, o teu lar, para comunicar o Evangelho de Deus. E aqui no Dois na Fé você vai conhecer a nossa história hoje, para que enfim nós possamos ser a expressão de quem Deus é. Eu, juntamente com o Joe Leal, estamos aqui para estar levando uma palavra de Deus ao teu coração. E para hoje, amados, nós queremos dizer como começou tudo isso. E eu quero aproveitar aqui, Leal, para falar. E ó, você vai ter que tomar um cuidado na hora de falar, porque a nossa resenha ela é meio estranha às vezes. É aquela amizade que aconteceu do nada, mas ela teve um propósito. Sim. E eu queria que você falasse um pouco de como nasceu essa amizade, do devocional, como foi, para que as pessoas possam vir fazer parte dessa família e que elas possam caminhar com a gente a partir de hoje, porque nós estamos juntos para falar do Evangelho. Cara, pra mim, assim, é um privilégio imenso mesmo estar aqui, nascendo, né, nesse projeto, lógico, no coração de Deus. E pensa numa amizade maluca que começou de um jeito estranho, mas que estava no propósito de Deus, né? Eu me lembro muito bem que você me chamou, né, para poder participar ali do acampamento, né, dos jovens, do Aviva Jovens da Excelência. E eu prontamente, porque é aquilo que a gente carrega, né, eu entendi em Cristo que a gente precisa derramar nessa geração, nesses jovens, e que muita gente fala que é uma geração perdida, mas não é aquilo que a gente acredita. E por isso que, e muito embora os caminhos nossos estavam diferentes ou divergentes, o propósito era um, que era espalhar essa boa notícia, e nós nos encontramos no meio do caminho. E aí, gente, esse homem aqui, do nada me aparece e fala, eu quero ser o seu amigo. Como que do nada você olha pro negão assim, eu quero ser o seu amigo. E na verdade era Deus comunicando no nosso coração de um propósito que estava nascendo nesse momento. Eu me lembro que eu estava até conversando isso com um pastor lá da nossa empresa, inclusive, que eu cheguei um tempo que eu parecia que estava sufocado, sabe? E eu falava assim, Senhor, mas eu tô sufocado, parece que eu não tenho quem recorrer para poder trocar uma ideia, abrir o coração e pedir ajuda. E eu me lembro de uma frase que ele falou, é que quem não tem amigo acaba morrendo no meio do caminho. E aí ele até usou a expressão de Marcos 2, que quando o cara estava desacreditado na cama, ele precisou de 4 para carregar até os pés de Jesus. Mas foi desse jeito que a nossa amizade nasceu e foi muito bom que Cristo uniu esses propósitos aí. Cara, tem uma coisa assim que eu queria falar para as pessoas, que elas precisam entender, é que não é simplesmente duas pessoas que se encontraram no caminho, mas é a quebra dos muros. Hoje em dia nós vivemos uma geração cristã que o assembleano não anda com o calvinista, o arminiano tem problema com aquele que tem professa uma fé diferente. Uma linha teológica diferente. E para nossa surpresa, Deus uniu duas pessoas de denominações diferentes, mas que carregava e que queria junto, caminhando, ter a unidade do corpo de Cristo. Eu acho que é isso que nós precisamos falar para eles, Leal. O Dois na Fé, amados, ele nasce de uma ideia onde Deus decidiu anunciar no nosso coração que há uma possibilidade de a Igreja de Jesus realmente entender o que é unidade. E, Leal, cara, assim, eu vou dizer uma coisa para você. A nossa amizade nasceu de algo inesperado, mas ela tá amadurecendo. Porque ela começa num devocional. E esse evangelho, ele vai nos mostrar para as pessoas que vão assistir o Dois na Fé que é importante. O evangelho de Deus, ele veio para unir, amados, não para separar. Tem uma frase do pastor Gustavo, sem querer te interromper, que ele usa essa expressão, né? Jesus vem para rasgar este véu, mas tem muita gente levantando cortinas. O que ele quis dizer com essa expressão? É justamente essa falta, ou na verdade essa separação, de que eu não ando com ele porque ele é pentecostal, e se ele é pentecostal eu sou reformado, e se ele é reformado eu sou isso, eu sou aquilo. E na verdade Cristo é um. Por isso que o que ele fala para os discípulos é justamente isso.
Pai, eu rogo para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. E na verdade, Deus fez isso comigo e com você, independente de placa, independente de muros que foram levantados. Eu acho que Cristo usou essa unidade para derrubar os muros que foram levantados por pessoas. E no nosso podcast, você vai entender coisas. Se você pudesse. Se alguém perguntar para você assim, ó. Você assistiu Dois na Fé e o que o Dois na Fé representa para você? Nós queremos transmitir no seu coração uma ideia de um evangelho na sua essência e na sua natureza. E é isso que eu quero que você me ajude, Leal, a falar para as pessoas sobre esse chamado. Porque há uma importância de levar um evangelho acessível, um evangelho verdadeiro e um evangelho com natureza. Por que nós estamos dizendo a ideia de um evangelho acessível? Sem barreiras, sem regras, sabe? E que nós possamos juntos aqui, hoje, nessa conversa, de mostrar para as pessoas qual que é a nossa ideia mesmo, Leal, assim, que elas possam entender que esse podcast, ele nasce de um evangelho onde a gente descobriu que o Pai é nosso. Sabe? O que eu quero transmitir para o coração das pessoas é que o Pai é nosso, o pão é nosso. E a gente vai encontrando barreiras dentro da própria religião. Então, quando eu me aproximei de você, vamos usar a expressão que os jovens usam, né? Você bleia, eu sal da terra. E aí as pessoas viram a gente junto e falaram, cara, esse rolê não vai dar certo, não. Essa caminhada não vai ficar legal. Só que o que eles não sabiam é que dentro de nós havia uma vontade que não era nossa. Então, assim, o que as pessoas podem esperar? Fala para elas também, o que elas podem esperar desse Dois na Fé, essa essência da natureza do evangelho? O que você quer transmitir para elas? Qual que é o seu sonho junto com o meu, que a gente está unindo, para fazer as pessoas entenderem e compreender isso, sabe? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que a gente vai transmitir a eles. O que eles podem esperar? A verdade é que a gente pensa muito no que eu preciso fazer para depois exigir o direito. É uma das falas mais usadas nos isso é importante. Nos nossos devocionais, né? Porque por muito tempo a gente foi perdendo essa unidade, comunhão entre irmãos, e aqui agora, para você que tá me ouvindo, generalizando, entende? Que você foi perdendo a unidade com seus irmãos por causa de tanta coisa, por causa de política, por causa de um time, por causa de alguma coisa. E essa nunca foi a vontade de Jesus, nem para mim, nem para você, porque desde a origem, o nosso propósito era ser nós. E a gente pode ter, eu agradeço a Deus, inclusive, por isso, porque é isso que a gente está tentando revelar para as pessoas. A natureza é muito mais forte do que aquilo que vem depois. Como, por exemplo, quando você vê Jesus falando com os discípulos, ele fala assim, ó, vou dar poder para vocês fazer isso, expulsar demônio, curar o enfermo, pregar o evangelho. Mas quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele olha para ela e fala assim, eu quero que dentro de você seja gerada uma fonte de água viva. Por quê? Porque quando o discípulo, se você olhar na história de Lucas 9, você vê o discípulo encontrando uma dificuldade e já querendo matar o outro. Cara, isso aqui é muito poderoso. E aí você vê uma fonte que é gerada dentro daquela mulher, que é a preocupação de levar o outro até os pés de Jesus, para conhecer quem é ele. Então, para você que está nos ouvindo, o nosso propósito, a nossa natureza, não é simplesmente carregar você de informações. Não. O nosso propósito é que você possa entender que existe um homem interessado em fazer dentro de você ser gerada uma fonte para que você seja responsável também de anunciar quem ele é para o outro. Então as pessoas elas podem esperar do Dois na Fé. A gente está falando... Porque assim, ó, o Dois na Fé ele tem o propósito de você entender já aquela imagem ali. Ó. Uma cruz... e duas pessoas que querem caminhar juntas rumo a um propósito. Só que nós não vamos parar em dois. Por quê? Porque nós contamos com a tua presença aqui. A gente conta com a tua família fazendo parte. Porque, como o Leal disse, cara, essa fala sua é fantástica, Leal. É nós. Sempre foi nós. As pessoas que tentam de alguma forma interromper isso.
E para que as pessoas possam entender o quão profundo é isso, o nós, é que hoje eu quero quebrar um pouco o protocolo e eu quero falar para as pessoas da importância da nossa família. É verdade. A gente está começando um projeto, amado, você que está na tua casa, e a gente quer mostrar para vocês da onde vem a nossa força. Porque talvez, Leal, a gente vai cair no erro de achar que nós somos o protagonista dessa nova história que está sendo contada. Nós somos os protagonistas. Não, mas a gente tem pessoas por trás, no caso do nosso irmão e amigo, Adriano Batista, jornalista, parceiro, que está com a gente nessa jornada. Sim. Então a gente sempre precisa entender que o evangelho é nós. Exato. E assim, eu queria que você, a quebra de protocolo aqui, nós estamos tomando conta do negócio, que a gente pudesse chamar a nossa família aqui. Sim, com certeza. Para mostrar para as pessoas que o 2 na fé não é só 2, é o nós. Então, que possa vir a esposa do Leal aí, Vem a aqui, sua meu filhinha. amor, minha princesinha. Pega ela no colo aí, põe ela em cima da cadeira, fala para ela dar um oi pra galera. Vem aqui também, mozão, meus filhos. Tá aqui a nossa família. E o 2 na fé é isso aqui, ó. É. Essa é a... Eita. Não, aqui você pode chorar. Aqui. Talvez um dia a gente sonha que o evangelho ele é para nos salvar, né? Não, mas o evangelho é para salvar não só a nossa vida, mas todas as nossas relações. E tá com a família aqui, Léo, vou falar para você, cara. De verdade, assim, é surreal. Eu quero dizer para vocês, eu vou apresentar aqui rapidinho. Vou começar da menorzinha até o mais velho. É a Yasmin, a Alicia, Davi e a Dona, que manda tudo. A Lidiane Mendes. Essa aqui é minha família. Fica à vontade, apresenta aí as mulheres que mandam na tua vida. Gente, essa aqui é as que mandam. Tem duas, viu? Tô igual o Vitor. Essa aqui é a Annelise, a minha princesinha, né, filha? Essa aqui é a minha esposa, o amor da minha vida. Que além de me sair para me ouvir ministrar nos lugares, ela tem que ouvir ministrar todos os dias no devocional. Então, pensa numa pessoa importantíssima na minha vida. É essa mulher que me dá força, que faz a gente levantar e fala: ei, amor, o devocional não vai perder a hora. Eu fico... que nem eu falo, né? É chover no molhado, a expressão que uns amigos usam. Mas a minha esposa, ela sabe o quão importante ela é na minha vida, ministerialmente falando. E rapidamente quero dizer isso aos irmãos. Eu tinha uma Macedônia que eu não conseguia passar. Então, todo final de ano, eu não conseguia ficar firme porque eu tinha algumas tristezas e frustrações. E já tem 6 anos, vai para 7 anos, que eu estou firme com Jesus. E tá aqui, ó. É ela, o propósito que fez isso. Gente, sei que vocês estão com vergonha, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, podem ir. Mas a gente precisava apresentar a nossa família. A gente precisava apresentar, aliás, o fundamento. Sim. Pelo qual nós estamos aqui. E assim, cara, a gente precisa passar para as pessoas um pouco da essência do 2 na fé. O que é o 2 na fé? E assim, é um evangelho de natureza. Então a gente quer levar para as pessoas um evangelho sem peso. Você que está em casa, olha aqui pro Vitor. Existe um evangelho sem peso. E qual que é o evangelho sem peso? É o evangelho que eu não sou a prioridade. A prioridade é Cristo e os irmãos. O 2 na fé veio para dizer que é melhor você caminhar com alguém do que caminhar sozinho. Eu estava sofrendo caminhando sozinho. E eu vou dizer uma coisa para você. De vez em quando, o seu irmão, o seu amigo de fé, não vai estar na sua congregação. Cara, isso é poderoso. Né, Léo? Porque às vezes a gente fica pensando isso. Cara, eu não encontro um amigo aqui dentro. Eu não... Léo, e assim, cara... E Deus, ele é maravilhoso. Porque ele disse assim, cara, vocês estão caminhando. Como vocês estão indo para o mesmo lugar, uma hora vocês vão se encontrar, mas fica tranquilo. Essa hora chegou. Não, repete de novo essa frase aí. Como nós estamos no mesmo caminho, em algum momento você vai encontrar a pessoa que anda no mesmo caminho que você. E você sabe o que nós queremos dizer para você essa noite? Que você está andando no mesmo caminho que a gente.
E hoje nós encontramos ela. É. O que você acha? Nós encontramos ele. É. Eles vão caminhar com a gente nesse propósito, nessa vida com Deus. E eu queria que você falasse um pouco dessa missão do reino, o que as pessoas podem esperar, que a gente vai conhecer pastores, pessoas Sim. que estão aqui para falar do evangelho. E assim, qual é a sua perspectiva, qual que é a sua fé, porque é 2 na fé. O que a sua fé tem te movido para que a gente possa transmitir para eles possam entender isso? É interessante porque parece que quando você caminha com alguém, e isso é muito importante, parece que quando você caminha com alguém, parece que os seus olhos vão sendo abertos, porque nem sempre, gente, presta atenção nisso que eu tô falando, nem sempre você é a pessoa responsável por levar a cama de alguém. Às vezes você vai ser a pessoa que tá deitado nela. Isso é forte, cara. Nem sempre, Vitor, nós seremos o Cristo na vida de alguém. Às vezes você nós... precisa aplicar, isso aí você precisa aplicar. Nós seremos a mulher que precisa tocar no Cristo. E tem um momento tão profundo que aconteceu na minha vida, eu digo isso assim, com clareza, porque talvez você que tá em casa tá falando, não, os caras é top. Os caras saem pra pregar em vários lugares. Ei, mas só a minha esposa sabe o quanto eu às vezes acordo ou não consigo dormir, porque a gente tá cheio de tensão, cheio de dúvidas e crises. Ei, deixa eu falar pra você, você tem crise, mas eu quero apresentar pra você um Cristo que pode te ajudar a vencê-la. Isso é muito forte porque como Cristo se materializou na minha vida? Através do Vitor. Amém. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? É forte, isso é forte. Talvez, ou na maioria das vezes, Cristo vai se materializar para você através da vida de alguém. E a importância do 2 na fé é justamente essa. Você ter alguém para, no momento em que você tiver caído, ter alguém que segure na sua mão e falar, eu não vou deixar você aqui. Gente, vamos lá. Você imagina aqui, Vitor, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando a música toca e um olha pro outro e fala assim, agora, nós se curva ou não? Você precisa de um amigo. Talvez sozinho ele seria influenciado. Exatamente, mas teve um que segurou na mão do outro e falou assim, nós não nos curvamos, e eu quero te lembrar o motivo. Nós não nos curvamos porque a nossa adoração é somente a Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que tem hora que eu quero desistir. Mas aí você me lembra, materializando Cristo na minha vida, que eu não posso parar. Que eu não posso desistir, Vitor. Isso é muito importante. As pessoas precisam entender que o 2 na fé a gente quer trazer o céu para a mesa. Cara, e falar de mesa é muito importante. Aqui o nosso papo de fé é sem maquiagem, Léo. Sabe? O nosso compromisso é com a verdade, né, que liberta as pessoas, que fazem com que as pessoas entendam que o evangelho não é com vaidade, com máscara. É eu poder falar das minhas crises. Aqui nós vamos ouvir pastores que vai contar a crise dele, a história dele, a vida dele. Sabe? A gente vai ter momentos aqui de temas delicados, mas que as pessoas possam entender que o 2 na fé veio para invadir. Presta atenção nessa frase. Nós viemos para invadir a tua casa e mostrar a você que o céu é o nosso lugar de destino. É o nosso lugar de origem. É por isso que nós estamos aqui. A nossa chamada para as pessoas é isso, é incentivar elas a seguir, compartilhar e comentar um podcast que vai mexer com as estruturas da casa dela, da vida dela. Gente, nós estamos aqui só com essa missão. Apresentar o reino de Deus a cada um de vocês. Léo, eu acho que é importante você dizer às pessoas também o quão importante é o devocional na nossa vida, na nossa relação. Sim. E o que Jesus tem feito lá e por isso que a gente está transferindo para cá. Eu acho que seria interessante, eu queria que você contasse a caráter de testemunho mesmo, pudesse falar para as pessoas. Aquilo que a gente vive ali, eu acho que com toda a liberdade do mundo, acho que a Maria não se importa de citar ela aqui. Sim. E eu queria que você contasse como você viu a expressão da Maria
falando sobre o evangelho que nós estamos anunciando lá no nosso devocional. Isso é Fala tão um pouco disso. poderoso e impactante, por quê? Porque sempre você precisa estar sensível à forma com que Deus está se movimentando. Eu gosto muito de usar a expressão de sensibilidade. Sim. Você precisa estar sensível. E só se consegue estar sensível quanto mais próximo você está. Quando você ouve melhor. Eu gosto muito de uma expressão que você usa, que ao invés de chegar no quarto com a folha cheia, chega no quarto com a folha vazia e ouça mais do que você fala. Entende? E foi num desses momentos que o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e eu comecei a pensar, por que não fazer um devocional? Porque tem tanta gente que tem dificuldade de meditar num texto, de ler um texto e ver as verdades que ele apresenta, não só de forma superficial, mas de fato ver o que ele tem apresentado. E é muito interessante, uma das coisas mais marcantes que foi para mim, foi quando nós meditamos no Evangelho de Mateus, Sim. principalmente no Sermão da Montanha, que apresenta verdades extraordinárias. E antes de eu voltar pro assunto, eu quero te convidar todas as manhãs, às 6 da manhã. Já aproveita. Nós temos um grupo, você corre lá no nosso Instagram, no link na bio, você clica lá e você vai ser direcionado pro nosso grupo do WhatsApp e às 6 da manhã eu vou estar te esperando para que Jesus possa iluminar o seu coração. Então, dentro disso veio essa ideia, nasceu esse projeto no meu coração. Inclusive, eu sei que a Tamara também não vai se importar da gente citar ela aqui. Ela falou assim, meu amigo, eu tenho dificuldade de fazer devocional, de ter uma vida regrada, lendo. Me ajuda? Eu falei assim, poxa, por que não? Vamos começar. Começamos no WhatsApp, no vídeo chamado. Hoje a gente migrou pro Meet, que fica mais acessível para mais pessoas poder estar acessando. Mas a caráter de testemunho, Deus tem tocado corações de forma profunda. A partir do momento, e você lembra muito bem disso, de uma pessoa sair no meio do devocional e caminhar até a academia para pedir perdão para outra pessoa, porque o evangelho mostrou, e isso é tão poderoso, é uma expressão que você também usa, que o evangelho iluminou o quão feio eu sou por dentro. O quão ruim nós somos, e quando o evangelho ele traz essa iluminação, mostrando os buracos que tem dentro do nosso coração, a gente não consegue resistir o apontamento, porque a gente é completamente tomado de um constrangimento de graça. É olhar para Cristo e falar assim, cara, como ele me ama se eu sou tão ruim assim? E aí quando eu olho para o outro, porque esse é o evangelho de responsabilidade, e aí quando eu olho para o outro eu penso, eu não posso deixar de amar alguém porque agora faz parte da minha natureza. Gente, a pessoa saiu no meio do devocional e foi até a academia para pedir perdão porque entendeu o quão ela foi perdoada por Deus. E falando aqui da Maria, cara, foi incrível porque o Cristo vem sendo apresentado, não que ele não havia sido revelado, quero que vocês entendam a expressão, mas ele vem sendo apresentado e como foi a grande confusão para mim também. Imagina os fariseus ouvindo Jesus. Não, eu vim aqui não para resolver o seu problema e não que você entenda que é o que você faz que te dá o direito de acessar. Mas é o que eu vim fazer que demonstra a graça que eu estou derramando na vida de vocês. E eles ficaram confusos e falaram, não pode ser. Como assim? Ele veio fazer e aquilo que eu fazia agora não me dá mais acesso? Sim. Entende? E quando esse evangelho vem sendo apresentado, a gente vê nitidamente na vida das pessoas essa grande verdade. Cristo veio para mostrar que ele precisa fazer em nós. E essa é a proposta do Dois na Fé, cara. Eu acho que você que está nos assistindo hoje e está conhecendo esse podcast que vai transformar não só a sua casa, mas a sua vida, é que esse podcast, ele é um podcast que diz, seja bem-vindo à mesa. Seja bem-vindo ao Dois na Fé. Um podcast que não carrega a placa, mas carrega a cruz. Acho que essa é a essência do Dois na Fé. Eu acho que é sobre isso que o Victor Mendes e o Joe Leal quer comunicar ao teu coração. É uma fé genuína que primeiro nos constrange para depois nos transformar. Cara, você precisa ficar ligado a essa expressão. Dois na fé. Pessoas que estão unidas em um só propósito. E a gente está te convidando para a mesa. Né, Léo? E a gente está te convidando aqui para você fazer parte da nossa história.
e que nós possamos fazer parte da sua história também. Então, assim, nós somos 2 jovens que compramos brigas aí. Embora, de vez em quando, eu fico pensando assim, o 2 na Fé veio para dizer para aqueles que estão olhando, às vezes, os meninos perdidos, os jovens perdidos, mas que há uma galera que se levantou aí, cara. Há uma galera que está sendo tocada pelo Espírito, que está sendo conduzida pelo Espírito de Deus para viver uma fé de encorajamento, de enfrentamento e que quer conduzir as pessoas à eternidade, Léo. Uma das maiores expressões, sem querer te interromper, Sim, que a gente escuta é justamente isso. Esse mundo tá perdido mesmo. Então quer dizer que a gente condena, uma expressão que vou usar, a gente condena sem antes apontar que existe um caminho alternativo. Sim, com certeza. Não foi isso que acontece com a mulher adúltera? Todo mundo estava preocupado em só apontar o final do destino dela. E aí eles levam até Cristo e falam, e aí, o que a gente faz? Porque a lei nos ordena fazer isso. E aí Jesus, na sua fala em resposta ao que eles perguntaram, na verdade está comunicando para eles o seguinte, vocês só apresentaram um caminho. E enquanto vocês evidenciarem o pecado, nada vai ser transformado, porque vocês não apresentou a cruz. A maioria está preocupada, eu gostei demais dessa expressão sua, em carregar a placa. Mas quando trata-se de carregar a cruz e renunciar a si mesmo, fica difícil pro outro. É um desafio, né? A gente esbarra num desafio. Cara, eu queria aproveitar essa fala sua e expressar aqui uma iluminação. Eu acho que as pessoas precisam entender que o 2 na Fé ele tem um propósito de dizer o seguinte às pessoas, ó. Venha caminhar com a gente. Venha de alguma forma, entender esse evangelho simples. Léo, o que nós queremos fazer como propósito é dizer que o evangelho é simples. Às vezes, você vai se deparar aqui com um teólogo, você vai se deparar com um cara aqui que é mestrado, um pastor pentecostal, um arminiano, você vai também ver o calvinista. Mas no final, é a mensagem de Jesus que precisa ser expressa. É a mensagem de Jesus que as pessoas precisam entender, Joe, que o 2 na Fé veio para isso, para revelar o reino e trazer à tona a unidade do corpo de Cristo. Não dá para caminhar sozinho, não dá para andar sozinho. Então, fala para a pessoa que está te assim, vem caminhar com a gente. Gente, olha para mim aqui. Vem sentar nessa mesa aqui no 2 na Fé. Eu tenho certeza de que o seu coração será transformado e partindo de você, a sua família, os seus amigos vão experimentar o que é ouvir o evangelho simples. Chega de tomar partido. Eu sou do time do Vitor. Eu sou do time do Leal. Não, eu sou do time do pentecostal. Quando Paulo ouviu essa expressão, eu sou do time do Paulo, eu sou do time do Apolo, ele falou assim, eu acho que vocês se enganaram com o evangelho. Sim, isso é forte. Vocês se enganaram com o evangelho porque o evangelho não tem um time. Eu sou do time A ou do time B. O evangelho tem um único e suficiente salvador. É Cristo. Deixa eu dizer algo pra você. Ele tá sentado nessa mesa. Aleluia. Materializado através da nossa vida. Uau, você tá querendo dizer que... Sim, eu tô querendo dizer. E ele quer se materializar através de você também. Tem uma expressão que você usa, eu gostaria até que você falasse ela, aquela do apesar de nós, misteriosamente nós. Porque assim, ó, o que as pessoas precisam entender, e aí eu já vou aproveitar para dizer isso, para te fazer uma pergunta que eu acho que é isso que tem permeado a nossa relação e o que o Devocional 2 na Fé representa para nós. E eu queria assim, antes de eu falar em nós, através de nós e apesar de nós, eu queria saber assim, Léo, o que você tem sentido falta na internet que o 2 na Fé, porque é isso. Sim. O que de novo nós vamos levar para as pessoas? Que eu acho que é esse evangelho que nós estamos conversando aqui. Mas assim, traz um pouco mais de clareza nessa explicação para que eles possam entender que o 2 na Fé, ele tem essa proposta de tentar trazer algo que a internet às vezes não traz. Porque às vezes a gente vai olhar na internet e as pessoas estão falando, recebe a sua bênção, cara. Cara, e isso aí mexe comigo.
Presta atenção nessa nossa conversa agora, porque você vai entender um pouco da essência do Dois na Fé, que é transmitir um evangelho de natureza, e é isso que nós temos sentido falta na internet, cara. O que você pode falar para as pessoas, que as pessoas possam falar assim, ó, o que pode prender elas de nos assistir? O engraçado é que acaba se tornando escasso, você tem que buscar muito um conteúdo para achar um conteúdo que te ajuda, que te auxilia a realmente aplicar o evangelho. Porque o evangelho é aplicável, mano. O evangelho ele não é só uma informação que entra no ouvido e sai no outro. Jesus disse isso. Gente, se vocês não aplicar as palavras que eu estou falando para vocês, quando a tempestade vier, você vai revelar que na verdade você gastou a vida construindo a casa na areia. Quando na verdade você tem que buscar os fundamentos. E essa é a proposta, eu acredito nisso, dentro do seu coração, e obviamente que nasceu no coração de Deus, que é o de comunicar isso. E você imagina alguém ouvindo assim, aquilo que nós estamos comunicando, verdade, devocional às 6 da manhã. Ame o seu inimigo. Vamos nessa linha do devocional. Vamos. Você escutou o que eu falei? Gente, olha. Ame o seu inimigo. Não, amo o seu inimigo? Não, Joe. Aí se fosse pra amar meu primo, se fosse pra amar o meu... Não, mas qual é a expressão que Deus comunicou no meu coração? É que na verdade é o outro que às vezes vê você com essa rivalidade. Mas você que nasceu de novo tem que olhar para um irmão que ainda não conheceu o pai. Sim. Então o que a gente vem fazendo no devocional? E o que você pode esperar desse devocional? É as ferramentas necessárias para você aplicar de verdade o que é viver o evangelho. E você imagina Jesus chamando os seus discípulos e falando assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, não ouviram? Desde pequeno ouvindo a mesma mensagem. Então, mas eu vim para falar para vocês algo que vai mexer com o coração de vocês. Fala, Senhor, o que é? O que a gente vai fazer? Vai ter que amar o inimigo. Ah, Jesus, aí provou. Imagina, Pedro, aí eu não consigo, por quê? E aí Jesus lá no final do texto expressa uma condição. Para que vocês possam se tornar filhos de Deus. Nossa, isso é forte, né, cara? Porque aí Jesus deixou a condição... Não para você exigir, mas o encontro que você teve com ele transforma a sua natureza. Você tá falando de natureza o tempo todo. E aí, eu gostaria até que você falasse sobre um pouco disso, que eu gosto muito da expressão que você usa, de ter essa crise de amor. Eu acho que, assim, o Dois na Fé também tem como propósito mostrar para você um evangelho que fica escondido por detrás das nossas necessidades. O que seria isso, Vitor? É quando eu penso em ter e não no ser. Eu acho que o Dois na Fé ele vai trazer uma clareza. Nós estaremos aqui com pastores que vão trazer clareza do evangelho para você sobre essa ideia de que o cristão ele pode passar alguma adversidade. O evangelho de natureza é quando eu entendo que o perdão veio antes da culpa. Eu fui perdoado e por esse motivo que eu perdoo alguém. Por esse motivo que eu consigo ter relacionamento com alguém. Porque o evangelho ao qual nós estamos falando aqui nessa mesa é um evangelho que vai confrontar, mas ele também vai transformar. Então, assim, hoje eu, Vitor, passei por algumas dificuldades, até mesmo, né, de pensar, de o que eu posso fazer, o que eu preciso ser e etc e tal. Mas no final, Léo, eu entendi que a crise de amor é a melhor crise que eu poderia ter. Uau. Por quê? Porque a crise de amor é eu entender que depois de nós caminharmos juntos, nós revelamos o reino de Deus às pessoas. Uau. E isso é a plenitude, Léo, da nossa vida agora. O Dois na Fé, amado, é para trazer para a tua vida uma iluminação de que a plenitude no Senhor é viver a vontade do Pai. A plenitude no Senhor é entender que nós precisamos caminhar junto. E eu quero entrar na tua casa. Quando você não souber como perdoar, o Dois na Fé vai ter lá. Uma gravação que você vai dizer, pô, preciso voltar lá, velho. Eu vou ter uma mensagem lá, uma mensagem que vai falar assim, ó, essa mensagem vai falar de como eu perdoo. Aí depois vai passar no... E deixa eu dizer uma coisa pra vocês, gente. Leal, isso aqui você vai assinar embaixo. Depois de você ouvir a mensagem,
vai passar algumas horas, você já vai poder exercitar ela. Você vai poder viver ela. Porque essa mensagem, ela vem realmente antes da crise. Cara, isso aqui é forte, cara. Eu quero dizer assim para você que esse tipo de evangelho é o evangelho transformador. Nunca você vai ter uma crise antes de ouvir algo. Vitor, então por que eu tive uma crise e não sabia como lidar? Você perdeu o 2 na fé. Não perca o 2 na fé, porque o 2 na fé vai levar uma mensagem ao teu coração. E logo quando você for passar uma adversidade, um problema, você vai falar, opa, peraí, eu sei onde eu encontro a solução para isso aqui. Eu sei onde eu posso encontrar o contexto, o texto. Né? Como eu venho com a frase, irmãos, e ele vem com o texto. Você não vai sair daqui sem uma base bíblica. Então, o 2 na fé ele tem essa proposta de trazer a mensagem que te ajude a lidar com as suas iniquidades, com as suas perdas, com as suas crises. E o 2 na fé ele tem esse propósito. A essência dele é essa. Trazer alívio ao seu coração nos dias mais terríveis da tua vida. Que nós possamos, em nome de Jesus, juntos, Leal, entender isso aí. E eu queria já aproveitar para te falar assim, o que a gente pode trazer do devocional para cá? Na sua opinião, assim. Cara, o devocional ele tem feito isso. O que a gente pode trazer para cá? Fala para as pessoas. Olha, assim, de verdade, parece que os meninos pregam, etc e tal, mas isso que o Vitor falou é uma realidade muito grande. Gente, mas muito grande. Sempre vem a comunicação antes da crise. Isso. E não só a nossa informação acerca disso, mas as pessoas falando, né, Vitor? Gente, vocês acabou de falar e eu acabei de experimentar isso. Vou ter que aplicar, porque agora eu não sou mais ignorante. Tem uma expressão que a gente usa... Muito bom isso, hein? Tem uma expressão que a gente usa que é o quê? Seria bom que você não tivesse entrado no devocional, mano. Mas agora que você experimentou, tem duas coisas que vai acontecer. Uma que você vai precisar se responsabilizar. Sim, com certeza. E a outra é o Espírito preparando o seu coração para aquilo que vem. Né? Tanto eu quanto você temos testemunhos e as pessoas comunicando o nosso coração acerca disso e dizendo, meninos, como foi poderoso aquilo que vocês falaram. Por quê? Porque quando vocês falaram, poucos minutos depois, eu tive que aplicar aquilo que vocês falaram, porque a crise apareceu. Muito forte, cara. E olha que interessante. É muito bom isso que o Vitor fala, né? E o Léo vem com a Bíblia. Eu acabei de fazer a citação para você de um texto de Mateus 7:24. Que é o quê? Prudente o homem que constrói sua casa na rocha e tal. E rocha aqui fala de fundamento. É o quanto você cava. Mas a casa edificada, amado, só vai ser revelada no momento que vier a crise. E qual foi a crise da casa? O vento, a tempestade. Então é só no vento e na tempestade que o seu coração experimenta se ele está fundamentado na rocha ou não. O que o 2 na fé veio para fazer dentro da sua casa, dentro do seu carro? Leal, tô no trabalho, mas eu posso pôr aqui no YouTube, Vitão. Põe o fone de ouvido e escuta os 2 na fé e você vai experimentar. Você vai sentir como se tivesse sentado nessa mesa aqui, ouvindo aquilo que Deus tem para comunicar ao seu coração. Cara, e assim, eu quero aproveitar para dar esse testemunho. Foi muito impactante para mim, dentro do devocional, de uma fala assim bem simples, para que as pessoas possam entender que a palavra de Deus, porque o devocional não tem música. Peraí, meu. O devocional, ele não tem teclado, ele não tem melodia. Não tem um pad no fundo. Não tem um fundo musical. E ele tem lágrimas, cara. E ele tem... tipo... Cara, assim... A essência do evangelho, cara. As pessoas lá, elas conseguem transmitir para nós que elas estão sendo salvas e transformadas. E todo dia... Cara, olha só, isso aqui foi tão simples. A gente simplesmente disse assim, ó. Pai nosso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus é Pai, o que nós somos?
Logo, as pessoas, filhos, filhos, filhos. Eu falei, mas e aí, ninguém vai falar irmão? E aí, acho que foi... Ai, Jesus, agora eu não vou lembrar o nome. Ela falou assim, nós nunca tínhamos atentado pro Pai Nosso, Pai Nosso. A Lídia. A Lídia, né? A Lídia olhou pra nós e falou, nossa, um negócio tão profundo, tão simples. O Pai é nosso. Eu falei... Aí ela usou essa expressão, eu posso chamá-lo de papai, então? E aí eu falei, não se relacione... A frase foi, que impactou ela. Não se relacione com Deus só como Deus, mas chame Ele de Pai. Porque assim você pode ter acesso às coisas que já são dele. Aí ela falou, meu Deus, isso é transformador. Não, a frase mais impactante, Léo, lembra? Eu estudo a Bíblia há tanto tempo. Nunca tinha olhado por esse lado. A gente quer agora aproveitar para separar um tempinho aqui para mostrar para vocês os nossos colaboradores que estão com a gente aqui. A gente, assim, está sendo agraciado pela vida deles. Aqui está com a gente... Aqui, não, eu vou deixar você apresentar ela, uma grande amiga do Leal. A Franciele, que é da Estilo Fran, acessórios. A mulherada aí que quer anel, pulseira, corrente. Cara, é com ela a melhor vendedora da cidade de Presidente Prudente. Você vai encontrar nessa área lá, de hein? acessório, você vai encontrar com ela, com a Fran, Estilos Fran. É uma... Não, ela veio para inovar o negócio. Ela é diferente. Então, assim... Venha com a gente, essa é a nossa colaboradora Fran, Estilos Fran Acessórios. Nós também estamos com a 1K Store. Gente, eu quero falar essa frase com vocês, que o nego vem, vem na passada e vem na confiança. Esse aqui é o nosso amigo, irmão Felipe. Ele é da 1K Store, a loja dele fica aqui na cidade de Presidente Prudente, na Paulo Marcondes. Você vai ver o Instagram dele aí, loja 1K Store, também é um dos nossos patrocinadores. Aqui também tá com a gente a galera aí que mexe com máquinas. O Mineiro Máquinas, esse rapaz é aquele que resolve o seu problema quando a sua máquina quebra. Trator, máquina pesada é com o homem, ó. Elétrica, hidráulica, transmissão, motores, tudo isso aí você encontra com o Mineiros Máquina, um grande parceiro nosso que está com a gente nessa jornada. Então você que precisa, pode procurar ele, que está aí com a gente. E também está com a gente. Agora chegou a hora da comida, eu tô numa fome, aí eu gente. vou falar para você. Gente, aqui com vocês, agora eu quero apresentar para você que está aí assistindo e bateu aquela fome e hoje à noite você quer comer aquela pizza top. Aqui tá a Dom Marino Pizzaria Gourmet, é a melhor pizzaria da cidade de Presidente Prudente. Isso sem sombra de dúvidas, e eu já vou indicar para você uma pizza doce de lá, que é a merengue de banana, irmão. Meu Deus. Surreal. Essa é a nossa pizzaria, a nossa patrocinadora que tá com a gente. Então, sentiu aquela fome? Ó, agora a pizzaria Dom Marino está também no delivery. Então entra lá no Instagram deles. Não vai e perder. Você não pode perder. E você que viu aqui essa postagem, essa divulgação, na hora que você entrar em contato e falar que você está sendo indicado pelo 2 na Fé, você vai ter um descontinho lá de 10%. Então, não esqueça de falar dessa indicação. 10% de desconto no seu rodízio, na sua roupa. Coisa boa. O que você precisar. Amém? Então, esses são os nossos parceiros. Hoje nós estamos com ele, graças a Deus, e que você possa participar com a gente. Então, se você precisar, Dom Marino, a melhor pizzaria de Prudente. Léo, cara, nossa conversa tá boa, tá sensacional. E eu queria, assim, que você pudesse falar para as pessoas qual que é a sua perspectiva, o que você sonha e pensa com esse projeto. E se você quiser trazer um texto bíblico junto, fica à vontade e transmita aí para você. Vamos mudar. A gente poderia falar assim, o que o 2 na Fé está causando em nós? Acho que essa é a pergunta. Vamos falar de uma esperança, de uma expectativa, de um... assim, o que o 2 na Fé está gerando em você e aonde a gente pode chegar, cara? O que você acha? Cara, assim, expectativas todo mundo tem, vai criando, né? Sim. E só que conforme a gente vai caminhando e vai mergulhando mais em Cristo, você passa... algo que eu aprendi contigo, por isso que eu falo,
que Cristo vai se materializando numa fala, na expressão de alguém, principalmente se esse alguém o texto diz que você faz um amigo, mas é na angústia que nasce um verdadeiro irmão, ou que nasce um irmão. E pensando nisso, a gente sempre tem aquele, uau, você é pregador, eu vou ser etc e tal, mas eu comecei a me perguntar o que Cristo espera de mim. E a única resposta que ele me deu é que você ame os seus irmãos, que você sirva o outro. Eu falei, Jesus, mas e eu? Porque sim, talvez, natural, né? Talvez quem tá nos ouvindo já pensou assim, Sim. mas e eu? Eu quero que os... Não, filho, sirva o outro. Se preocupe com a dor do outro. Abrace o outro. E aí, um recado assim simples que eu queria deixar, mas muito profundo e que tem mexido comigo, você já mandou mensagem pra quem hoje? Você já visitou quem hoje? O 2 na Fé, amado, não veio só pra confrontar você, veio pra confrontar nós. O que eu tenho feito com o evangelho que eu tenho ouvido. Jesus. E o 2 na Fé, repetindo isso, é colocar você sentado aqui do nosso lado, na mesa, experimentando o que cada convidado, o que nós, a título de devocional, falaremos aqui. Porque quando nós saímos daqui, amado, eu não vou viver de qualquer forma, é aplicar aquilo que Deus comunicou materializado nessa mesa. O que Ele está comunicando no nosso coração hoje. O que Ele está comunicando a nossa vida hoje. E que você possa entender isso no nome de Jesus. A gente não veio aqui para se tornar famoso. Não. Sim, sim. A gente não veio aqui para... eu quero Ei, a gente só está aqui para poder ajudar você e lembrar você que você tem um irmão e ele precisa entender quem é o Pai. Eu acho que as pessoas podem esperar é o que a gente também espera. Que o Evangelho de Jesus possa ser revelado através da nossa vida. Que eu e você possamos pedir a Deus, porque acho que é isso aonde nós podemos chegar. Que a gente possa chegar na vontade de Deus, sabe? E a vontade de Deus é essa. Que nós possamos anunciar essa palavra. Que as pessoas possam compartilhar isso com outras vidas. Eu acho que aonde ele pode chegar, decide parte de vocês que estão nos assistindo. A gente não vai ter dimensão aonde esse podcast, essa mensagem vai chegar. Mas você pode ter dimensão disso quando você compartilhar, curtir, se inscrever. Essa é a mensagem do Evangelho que nós queremos transmitir. Levar para as pessoas de casa a responsabilidade que elas têm de não só serem informadas, mas também transformadas. Porque o Evangelho não só informa, irmão, ele transforma também. Então que o desejo do meu coração e o que eu penso aonde nós podemos chegar, Léo, é na vontade de Deus e na transformação das pessoas. Sim. Que a cidade de Presidente Prudente, todo o Brasil e o mundo conheça quem Jesus é. O que ele causa em nós. Sabe? O que ele causou nessa relação. E que as pessoas possam entender que depois que a gente descobriu um irmão, que é a relação que forma o irmão, a gente vai levar isso para as outras casas. Nós vamos entrar dentro... Seja onde você estiver ouvindo, no seu carro, na tua casa, no teu celular, você vai aprender que o 2 na Fé tem como propósito dizer às pessoas: é necessário formar um irmão. Porque o dia que eu conheço o Pai, eu encontro o meu irmão. Eu acho que é isso. A gente precisa tirar da cabeça das pessoas a ideia de ter um Deus que se manifesta numa individualidade. Não é um eu-evangelho, é um evangelho. O problema das pessoas é que o eu-evangelho tem tomado conta do ser delas e elas estão lutando para ver se no final elas ganham alguma coisa de Deus. Mas isso é quase impossível acontecer. A verdade do evangelho é essa. Irmãos,
amigos que se tornam irmãos e que entenderam o propósito de viver para Jesus. Léo, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Poxa vida, hein? Mas nós queremos já dar um spoiler para as pessoas. Segura a emoção. Segura a emoção, porque ó, a estreia do nosso convidado, agora eu não sei se eu vou falar o nome dele, se eu deixo só na expectativa, mas estará com a gente aqui o meu pastor Luciano Martiliano. E assim, a nossa conversa vai ser algo surreal, porque nós iremos falar de um lançamento de um livro que o pastor acabou de escrever, se tornou um escritor, e eu vou falar para o seu livro tá bom, hein? Nossa. Rapaz, mas eu não vou falar nada do livro, não vou falar o nome, não vou falar nada, para que vocês possam estar com a gente. E vai ser fantástico. Então a nossa primeira entrevista com o convidado será com o pastor Luciano Martiliano, da Sal da Terra, e nós estaremos aqui falando sobre o livro que ele acabou de escrever, tá quentinho, acabou de sair do forno, e eu espero você. Léo, fala para isso também, quem pode ser e pode estar com a gente aqui, aquele nosso amigo pastor, e você tem mais autoridade para falar dele, nos próximos episódios aí do Dois na Fé, quem pode estar com a gente aí, dá um spoiler para as pessoas. Gente, aí. Guarda o coração e segura a emoção, porque um convidado também que a gente espera poder colocar sentado nessa mesa, mas ali tem, hein? Tá com a senha. Eita, ali tá com a senha, Tá com a senha. Assim, eu não vou dar muita dica não, mas eu conheço ele desde que eu nasci, então... Então vai pesquisando aí os leal. Que vocês vão ver aí. Meu amigo, bora pra essa jornada? Bora. Vamos nessa? Crendo que Deus já tá no negócio e já deu certo? Tenho certeza disso. E só pra deixar uma frase. Sim. Pra nós aqui, pra quem está nos assistindo, você sabe por que o Mar Morto recebeu esse nome? Porque todas as águas desaguam nele, mas ele retém pra si, não deságua em ninguém. Não receba esse nome. Recebeu Dois na Fé aí na sua casa? Derrama pra outras pessoas. É isso aí. Gente, é isso. Nós estamos muito felizes de poder entrar na tua casa, de poder apresentar para você esse projeto. Então venha caminhar com a gente. Esse aqui é um convite muito especial. É uma caminhada, é uma jornada que só está começando. E ela só vai poder, esse propósito só pode se cumprir, Léo, se eles vierem com a gente. Verdade. A gente não pode caminhar sozinho, irmão. Se fosse pra gente caminhar sozinho, a gente não tava aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos caminhar junto com você, de fé em fé, de glória em glória. Que a presença de Deus possa estar conosco. Léo, tamo junto. Foi um prazer. Vamos pra cima? Vamos. É nóis. Tamo junto, meu irmão. E vocês fiquem aí esperando o próximo episódio, a estreia do convidado, Luciano Martiliano, com a estreia do seu livro. E você tá na onde? No 2 na fé. Então vem com a gente, tá bom? Deus abençoe.